de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Satanás, entretanto, desafiava a integridade de Jó. Então Deus permite que Satanás interfira na vida de Jó, resultando na tragédia de Jó, a perda instantânea de seus bens, de seus filhos e de sua saúde. Jó, porém, não blasfemou contra Deus, mas ao invés disso, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permitiu que Satanás ferisse Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Após a narração desses fatos, sucederam os debates entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sobre a grandeza dos propósitos da divindade, sobre os mistérios da vida humana e sua culpabilidade. Ao final, Deus aparece a eles e então responde Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E Deus virou a situação de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor devolveu a Jó em dobro a tudo quanto antes possuía de bens materiais, além de vir a ter outros 7 filhos e 3 filhas, as quais vieram a ser consideradas como as mais belas da época. E Jó viveu 140 anos, ele morreu. Esse é um resumo do que está na Bíblia. Na Bíblia está mais detalhado, mais extenso, né? Então nós colocamos as partes principais. Então o que nós primeiro estamos pensando agora quando nós falamos dessa história de Jó? Muitos de nós falam, tem que ter paciência de Jó, né? Alguém já viu essa frase? Tem que ter paciência de Jó? Mulher, tenha paciência de Jó, né? E eu descobri com o tempo que às vezes nós oramos errado, nós pedimos paciência, Deus dá as provas para a gente ter paciência, né? Nós pedimos paciência, mas vamos pedir também a graça, as bênçãos, para que nós possamos ter todas as coisas. Então Jó era um servo que agradava o coração de Deus. Por quê? Porque podia acontecer o que fosse, ele estava lá glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O que nós fazemos? Nós fazemos o que na primeira dificuldade? Vocês não, eu faço isso. Mas só falta por Deus deixar. Né? Não é diferente. Nós mulheres, nós somos realmente levadas pela emoção, nós somos pessoas muito mais sensíveis, né? E nós sabemos disso, que é difícil. Né? Na hora da prova, só Jesus na causa. Né? E Jó, ele não só perdeu as coisas materiais, como muitas vezes nós perdemos, né? Perdemos emprego, perdemos carro, perdemos casa, perdemos um monte de coisas, nós já achamos que isso fez com que nós perdêssemos a nossa dignidade. Então, muitas vezes, nós notamos o que nós somos pelaquilo que nós temos materialmente. E se nós vermos a história de Jó, ele perdeu tudo, mas ele continuou glorificando ao Senhor. Aí, se não bastasse, né, ele ainda tinha uma mulher abençoada do lado dele, que adorava testá-lo. Larga esse Deus, larga e corra logo de uma vez, infeliz. Né? Não foi essas palavras que ela usou, mas foi mais ou menos assim que ela se comportou. E aí, o que muitas vezes nós fazemos? Nós vemos a dificuldade e falamos assim, para ser crente desse jeito? Quer ser crente, não? Para passar por esses perrengues? Quero não. Deixa eu aqui quietinho do jeito que eu estou. Mas Jó, o quê?
persistiu. Viu que a mulher dele estava cega, que por muitas vezes nós não cegamos, porque nós somos envolvidas pelas emoções. Tá? Não dá para separar a mulher e a emoção. Diferente de homem, nós vamos falar um pouquinho disso daqui para frente. É muito fácil para o homem, mais fácil para o homem, ele ser mais racional do que nós. Nós, se apertar a unha do pé, a gente já sente o corpo inteiro. Ele se aperta a unha do pé e fala, meu pé está doendo. Mulher aperta o pé e fala, está com dor, estou morrendo. Nós somos assim, sim? Então nós estamos entre mulheres, meu esposo está à parte, ele não está ouvindo nada, então ele está só lendo lá as coisas dele. Então, que nós somos assim mesmo. E na história de Jó nós aprendemos que nós devemos persistir. Não feliz, Satanás foi lá e tirou tudo que é mais precioso. Gente, quem tem filho aqui? Grande maioria. Você já pensou em ir lá e retirar o seu filho de você? Ele não tinha um filho, ele tirou os 10 filhos. Um filho, se a gente perde, a gente falta morrer. Fica de luto 1 ano. É ou não é? Claro, nós somos mães, nós amamos os nossos filhos. Eu não imagino uma situação dessa para mim. E Deus foi lá e permitiu que tirasse 10 filhos dele. Aí não feliz ainda, Jó ainda lá, glória Senhor, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é minha vida. Aí, Satanás cutucou mais um pouquinho. Foi lá e pôs o quê? Já que para fora não tem efeito, quem sabe para dentro tem efeito. Foi lá e pôs as chagas, úlceras. Criou-se várias feridas no corpo de Jó. E ferida, gente, pensa naquela época que não tinha toda a higiene que tem hoje. Não tinha os remédios que nós temos hoje. Não tinha os band-aids, os algodões, os gases, todas essas baracutaias que nós temos. Como é que seria o tratamento de uma chaga, uma ferida naquela época? Era base de água, né? Imagina que não inflamou aquilo, que não deve ter pulgado, que não deve ter doído. E o que Jó fez? Continuou adorando ao Senhor. E não se deu conta, parecia que Jó não se dava conta do que estava acontecendo com ele. Aí ele foi visitar os amigos que estavam necessitados de ajuda e orou por eles. A gente não encontra na história de Jó nenhum momento que ele fala, chega! Não quero mais, divórcio! Nenhum momento a gente encontra isso. O que Jó fez? Ele persistiu. Aí Deus achou graça em Jó, que já tinha como um servo que ele amava, que tinha uma atitude fiel. E o que Deus fez? Restituiu. Não é assim, não é diferente da nossa vida. Toda vez que nós passamos pela prova, passamos pelas dificuldades da nossa vida, que a nossa vida é uma batalha espiritual, batalha emocional, batalha material todos os dias. Então, o que nós vemos no final da história? Que Deus não só devolveu tudo que Jó perdeu, como deu em dobro. Daí que vem que fala que quando a graça vem, ela vem em dobro. Nós temos a dupla honra. Sim? Então, o que nós vemos nessa história? Que eu não sei se eu ou você suportaria tudo que Jó passou. Porque ele não passou pouco. Ele foi testado em todas as áreas dele. Na área material, na área sentimental, na área conjugal. Porque nós sempre queremos que o nosso cônjuge nos dê apoio. Não é assim? Está muito frio. Vocês não querem passar para o lado de cá? Tem certeza? Porque eu estou vendo o seu cabelo fazer assim. Se tiver chapinha como eu, já tinha descido. Fica à vontade. Se tiver muito frio, vocês passam para cá e estimulam de novo. Não tem problema. Então, nós observamos que ele foi um teste e prova. Testou o corpo físico dele. Testou a... Agora, gente, vamos pensar, né? Um homem naquela época que era provedor da sua casa, perder tudo. Não é fácil. Ele se sentiu o quê? Desonrado. Incapaz. Não, mas Jó não se sentiu assim. Jó acreditava num Deus que ia lá no futuro restituir tudo. Num Deus que sabe que se hoje eu passo pela pior prova do mundo, é necessário. Por algum motivo lá na frente eu vou entender. E se eu tiver dentro da vontade do Senhor, lá na frente Ele vai me restituir em dobro. E Jó teve o quê? Em dobro. Teve as filhas mais bonitas. Deus deu
né? Eu vi uma palestra do pastor Cláudio Duarte e eu ri muito, né? Ele falando assim, já pensou? Você tá com a danada lá com a mulher lá, tem 10 filhos com aquela mulher, a bicha mandando você morrer, você vai ter mais 10 filhos com ela, tem que amar demais, né? Então, não é, gente? Aquela mulher não acreditou nele. Ela julgou, ela não deu o apoio, não foi sábia, não deu aquilo que ele precisava na hora. E ele teve mais 10 filhos, né? Mais 3 meninas e 7 meninos. É muita fiarada, né? E a mulher deve ter ficado bonita depois de 10 filhos, né? Vocês viram por quê? Aí ela teve mais 10. Haja amor. Esse homem, ele era abençoado. Então, essa história de Jó é uma história para a gente pensar um pouquinho, tá? Nós vamos pensando sempre nisso. Como que seria conosco se Deus nos colocasse a tal prova? Porque Ele é o detentor de todas as coisas, gente. Quando Deus dá, Ele prova. Ele prova, você passa pela prova, você passa pelo teste. E tudo tem um tempo determinado. E esse tempo pode ser curto para uns e comprido demais para outros. Ok? Então essa história de Jó ela mexe muito comigo. Eu sempre tive curiosidade de por que Jó, né, aguentou tanto. Como seria conviver com o homem de tamanha crença, tamanha adoração a Deus? Né? E aí a gente percebe que nós estamos no primeiro degrau da escada que Jó vai subir. Porque por muito pouco, por qualquer coisa, nós largamos mesmo. Largamos tudo, largamos todas as coisas, mudamos de emprego, mudamos de escola, mudamos de amigos. Porque é muito mais fácil nós, fugirmos do que encararmos aquela situação. Ok? Continuando, além de tudo isso que Deus colocou, né, essa palavra que Deus colocou no meu coração, aqui na frente do profetinho de vocês, agora vocês vão começar a usar comigo, tá? Está escrito assim, mozão, não fez a alteração, gravou arquivo antigo. Não pegou? Quando nós estávamos pensando como é que nós vamos chamar esse estudo, esse encontro, aí meu marido deu a ideia de colocarmos assim, edificando lares, que aí não saiu do jeito que nós já arrumamos, e estabelecendo famílias, que vem do Provérbios 24:3, que diz assim, com sabedoria edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Então vamos supor uma casa que nós vamos construir com tijolinho. Sabe aquele tijolinho baiano? A gente pega o tijolinho baiano, coloca um em cima do outro sem cimento. O que vai acontecer na primeira tempestade? Cai feio, né? Se eu colocar o mais pesado, aquele tijolo comum, um em cima do outro sem cimento, o que vai acontecer? Vai cair. Então nós sabemos que não adianta só ter a sabedoria. Eu preciso saber estabelecer isso dentro da minha vida. E nós vamos falar uma coisa muito de coração para vocês, não é fácil não. Sabe, tem hora que nós nos iramos, tem hora que nós aborrecemos, nós choramos, nos entristecemos, mas faz parte da nossa caminhada. Faz parte do crescer em Deus. Ok? Então aí nós colocamos, quando Deus nos chama para fazer algo, Ele prepara o caminho e nos dá a ferramenta. Então aqui não tem nenhuma mulher incapaz. Tem alguma incapaz aqui? Eu estou olhando para alguma capaz? Não, todas somos capazes, estamos concordando, porque mulher que não discorda é briga. Estamos concordando